Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Que legal estar aqui hoje nesse que é um dos principais eventos de tecnologia do Brasil, o SkyOne Connect. Super obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar hoje um pouco sobre esse tema que é um dos mais aquecidos, um dos mais borbulhantes dentro dessa interface entre regulação e tecnologia, que é justamente a questão de como regular a inteligência artificial. Meu nome é Eduardo Paranhos, eu sou sócio do escritório EPG Advogados e líder do grupo de trabalho de inteligência artificial da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Para quem trabalhou há anos atrás, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, em temas de dados, em temas de tecnologia, essa questão da regulação da inteligência artificial traz um certo déjà vu. Muita semelhança, algumas dissemelhanças que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Assim como lá atrás, antes de 2018, também hoje em relação à inteligência artificial, no início da discussão sobre regulação, existia uma certa depriorização do tema por setores não ligados à tecnologia, enquanto, claro, na área de tecnologia, a preocupação com o assunto era constante. Isso evoluiu e hoje, assim como foi na época da LGPD, os demais setores, não só diretamente relacionados ao desenvolvimento da tecnologia, mas também ao uso da tecnologia, hoje tem uma preocupação enorme sobre se, como e quando a inteligência artificial vai ser regulada. E esse ponto é fundamental, inclusive, para quando a gente enxerga os diferentes modelos, como os países estão tratando o tema, e em especial aqui no Brasil, que a gente vai conversar também aí com mais detalhe. Eu vou passar rapidamente sobre alguns modelos, em especial o modelo americano e o modelo europeu, como introdução, antes da gente falar aí um pouquinho sobre o Brasil. Na verdade, falar do modelo americano de regulação de inteligência artificial, na verdade, é falar de um modelo em construção. Então, hoje, tem muita discussão a cada nova carta de um CEO de uma grande empresa, conclamando lá o Congresso americano a ir para um lado ou ir para o outro. Tem uma variação aí em relação às tendências de regulação, mas se a gente puder traçar uma linha para separar um pouco o modelo que a gente enxerga nos Estados Unidos e o modelo da Europa em especial, a gente vê que nos Estados Unidos existe uma descentralidade maior em relação tanto à competência para a regulação e ao conteúdo da regulação, com um reconhecimento muito grande da competência dos órgãos já estabelecidos. Então, por exemplo, um tema de inteligência artificial que careça regulação na área de comunicação, tem a FTC, na área de saúde, tem as agências de saúde, de uma maneira não necessariamente centralizada como o modelo que a gente vê na Europa. Na Europa, por outro lado, acho que é a principal geografia que se vê em termos de comentários sobre modelos regulatórios de IA e acaba servindo como benchmark para vários países. A gente vai comentar aí um pouquinho também dessa característica. A Europa está indo por um caminho de pré-classificação de risco, de determinadas áreas de risco, para, a partir, então, dessa pré-classificação, ter um tratamento de governança de inteligência artificial quebrado por suas características, aí, por suas etapas, então levando a um modelo de implementação diferenciado em relação ao que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que é interessante a gente, até passando da Europa para o Brasil, primeiro
chegar à conclusão que ou deveria ser, dentro dessas discussões, óbvia: nós não somos a Europa. Então, um modelo que funciona ou que possa vir a funcionar em outro país não necessariamente é o modelo ideal para o Brasil. E, na realidade, na Europa, fazendo essa transição também, o próprio AI Act, como é chamado, o projeto de lei sobre inteligência artificial da União Europeia, ele está em fase ainda de conclusão para a implementação. Então, o AI Act ele sequer foi implementado ou aprovado em caráter final, implementado e testado para que ele possa, talvez futuramente, ser usado de forma histórica para se entender se faz mais ou menos sentido para outras geografias que venham a se inspirar nesse modelo. No Brasil, eu trouxe 3 pontos para a gente comentar aqui rapidamente. A estratégia brasileira de inteligência artificial, leis e projetos de lei que tratem direto ou indiretamente aí do tema, e a parte de normalização, padrões, normas técnicas aplicáveis ao tema de inteligência artificial. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, o EBIA, hospedada no Ministério da Ciência e Tecnologia, teve seu início pouco antes da pandemia, justamente com o propósito de congregar esforços, aí não só do setor público, mas também de entes privados. A ABS, onde eu participo, tem uma cadeira na EBIA, justamente coordenando essas discussões sobre legislação, regulação e uso ético, assim como dezenas de outras entidades. Então, um modelo bastante participativo, porém, um modelo que, claro, precisa evoluir dentro da realidade também do Brasil, inclusive orçamentário, ou seja, como dar o próximo passo em termos de estratégia, não só de planos, mas de implementação. De toda forma, é um ponto importante para se destacar. Nem todos os países já deram esse passo em termos de olhar a inteligência artificial como estratégia de país, não só uma discussão de regulação ou uma discussão de pesquisa e desenvolvimento, mas realmente uma agenda que coordene todos esses esforços de uma maneira a somar cada pilar contribuindo para o outro. Legislação. Na realidade, existe hoje uma má percepção de que, sem uma nova lei de inteligência artificial, o desenvolvimento ou o uso da tecnologia está meio que num buraco negro aí, sem uma cobertura aí legal adequada. Na realidade, todas as leis hoje em vigor, elas se aplicam também à inteligência artificial, claro, sem diminuir aqui de maneira nenhuma a complexidade de trazer determinadas realidades em discussão para o enquadramento legal. Porém, quando a gente fala de dados, por exemplo, que naturalmente é um tema aí comum a todas as discussões, a LGPD se aplica à inteligência artificial com ou sem uma nova lei de inteligência artificial. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à inteligência artificial, se houver, claro, relação de consumo. Porém, eu trouxe inclusive esse exemplo do Código de Defesa do Consumidor justamente para também ressaltar que existe uma série de inovações e soluções de inteligência artificial que não são voltadas para o consumidor, muitas que sequer envolvem o uso de dados pessoais. Por exemplo, perfuração para prospecção de petróleo, que ali, a partir de amostras, a inteligência artificial processa aquele dado. Não são dados pessoais, não há relação de consumo. Então, é preciso ter muito cuidado sobre como regular a inteligência artificial, com essa preocupação de que existe, claro, o usuário e toda a necessidade de um tratamento em relação à segurança, mas existe também todo o ambiente relacionado a soluções de inteligência artificial, sem necessariamente
uso de dados pessoais ou relação de consumo. E esse ponto ele é latente quando a gente vê os principais projetos de lei que hoje tramitam no Congresso. Eu digo principais porque há outros, mas com uma tendência de serem apensados, discutidos em conjunto com dois principais projetos, que são o projeto de lei 21, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e o projeto 2338, desenvolvido no Senado a partir do relatório de uma comissão de juristas do Senado Federal. E existe também, nem todos sabem, mas leis e projetos de lei em âmbito estadual e até municipal tratando de inteligência artificial. Do ponto de vista de sistema de regulação, com certeza esse é um caminho aí de pouca segurança jurídica. Eu quero trazer como exemplo uma dessas leis, que na verdade é uma lei, né? Foi aprovada já no estado do Ceará, uma lei bem curta, tem ali seus 5, 6 artigos, e bem contextual sobre a inteligência artificial e a necessidade de proteção dos dados, transparência, etc. Bem, quem olha ali, fala, não tem nada de mal aqui. Porém, cada termo da legislação é tão subjetivo que você deixa um desenvolvedor ou usuário de tecnologia, por exemplo, no estado do Ceará, no mínimo, ali se perguntando, quando a lei diz que são invioláveis os dados, inviolável em que medida? Mais, menos? Tem que vazar? A violação é vazar, não é vazar? O que é uma violação? Que dados? São dados, são só pessoais, são quaisquer dados? Então, não é positivo, na nossa visão, que um tema tão, na verdade, ele é cross-fronteira, inclusive nacional, que dirá estadual, então ter essa centralização. Existe uma discussão de competência constitucional, se a legislação sobre inteligência artificial é competência privativa da União, que a Constituição dá esse caráter à legislação sobre informática, que é um termo quase já datado, né? Por outro lado, também a Constituição traz como competência aí concomitante entre os estados e a União legislar sobre tecnologia. Então, vamos ver como avança esse tema. Em relação a esses dois principais projetos de lei, a gente, então, separando o projeto de lei 21 da Câmara, tem uma regulação chamada no setor mais contextual e principiológica. O que isso significa? O projeto de lei ele traz para o marco legal da regulação da IA no Brasil conceitos amparados em princípios que já foram aceitos em várias geografias, inclusive no Brasil, como os princípios da OCDE. E a partir dessa base principiológica, então, vem o reconhecimento da legislação existente, como eu mencionei, LGPD, Código de Defesa do Consumidor e outros, permite que esse modelo evolua com o tempo. Esse modelo tem algumas críticas, às vezes a gente ouve, poxa, mas será que é tão efetivo? Tem só princípios ali. Mas esses princípios, eles são norteadores e nesse texto, se aprovado e implementado, também direcionadores, por exemplo, de órgãos que regulem os seus respectivos setores, como um exemplo que é sempre trazido, nossa, o carro autônomo, mas será que o carro autônomo não é super perigoso ali? A inteligência artificial deveria ter uma regulação? Sim, mas hoje, para um carro ir para o mercado, o número de regulações que existem do CONTRAN, enfim, de todos os órgãos, é enorme. Provavelmente, ali a distância entre um pedal e outro do freio tem X centímetros, e o cinto de segurança, tudo está regulado. Então, nessa visão contextual e principiológica, a regulação setorial, ela deveria estar inserida no contexto do setor e não levar uma preocupação que é legítima, claro, de um risco maior para um nível da legislação que acabe gerando talvez o risco de ser muito estrito para outros setores que não estão ali contemplados. Eu vou dar mais um exemplo.
passando para o projeto 2338, que segue um pouco o modelo europeu. Pré-classificação de risco. Uma das áreas classificadas como de alto risco no modelo do 2338 é a atividade de recrutamento. Bem, a gente pode pensar, atividade de recrutamento, claro, pode trazer um alto risco, que seria, aí, em princípio, qual? Uma discriminação a partir dos dados que são obtidos de determinado candidato. Então, claro, uma preocupação legítima. Se envolve dado pessoal, talvez nem precisasse ter esse projeto de lei para tratar desse ponto. A própria LGPD já socorreria. Mas tem um fator de complicação talvez ainda maior. Pensa uma empresa de recrutamento que usa uma solução de inteligência artificial, pode ser só usuário, desenvolvedor e usuária, para otimização de agenda. Quando eu vou entrevistar os candidatos nessa geografia ou nesse bairro ou dessa forma, sem nenhum dado discriminatório ou um dado pessoal que possa gerar uma preocupação. Ah, não, mas aí não é alto risco. Bem, mas é uma solução de inteligência artificial dentro do ambiente de recrutamento. Se o projeto de lei diz que é de alto risco, quem vai dizer que não é de alto risco? Então, esses modelos um pouco mais estrito ou um pouco mais flexível e contextual vão impactar aí de forma bem clara o ecossistema de inovação de inteligência artificial, uma vez que seja adotado. E esse modelo 2338, como eu disse, bastante inspirado aí no AI Act europeu. Mas eu vou fazer uma pergunta quase que provocativa. Quando a gente pensa na Europa, né? E sem nenhum juízo de valores, mas só, de fato, olhando dados. A Europa não só, claro, a regulação que funciona lá não necessariamente precisaria funcionar aqui, mas é interessante do ponto de vista de inteligência artificial a gente pensar, se a gente olha para fora para um benchmark, a Europa, tendo todo esse trabalho de desenvolvimento em cima do AI Act, seria o alvo aí mais óbvio. Na realidade, o estudo realizado pela Tortoise Media mostra com um grau de adoção, investimento, implementação de IA, como os países aparecem ranqueados. Se a gente olhar ali, o primeiro país da lista desse ranking na Europa é a Alemanha. Dentro claro, aí falando Europa como bloco, né, tem o Reino Unido que não faz mais parte do bloco, mas o primeiro país é a Alemanha, que está em 8º lugar. Então, poxa, será que do primeiro ao 7º existem modelos de regulação que podem fazer mais sentido para o Brasil em termos de benchmark, de regulação? O Reino Unido, por exemplo, tem um white paper lançado há poucos meses, há 3 meses, com um detalhamento bastante interessante sobre a forma evolutiva que a regulação da inteligência artificial deve ter versus um modelo que já comece super estrito e com muitas travas aí dentro desse processo. Por último, como eu mencionei, a normalização, então padrões e normas técnicas. Aqui na BNT, nem todos sabem, mas também participando dessa comissão aí, que nós fundamos junto com outros colegas no ano passado, convido a participação de todos, é um grupo aberto. Já há uma comissão voltada especificamente para a regulação de inteligência artificial, onde está sendo trabalhada justamente a nacionalização ou a adoção, que não é uma alteração, de normas ISO referentes ao tema. E quando a gente pega aqui o principal ponto aí de interesse, né, para a nossa discussão, que é governança e gestão de risco, 3 principais normas, a 22989, que é conceitual, sobre os conceitos de inteligência artificial, até para que sejam implementados nas demais normas, a norma de governança, 38507, e a norma de gestão de riscos, que é a 23894 da ISO. As 3 estão agora em fase de consulta nacional
para implementação, então, no Brasil, também como normas técnicas brasileiras. Sobre gestão de risco, a partir desse momento aí regulatório, quando a gente olha, poxa, então não tem ainda lei, são projetos de lei e tem leis estaduais que talvez não ajudem porque geram aí uma certa insegurança. Então, como hoje adotar um modelo de governança? Existe aqui uma polarização também que, de novo, lembra bastante a época da LGPD. Quantas empresas, né, em especial, principalmente fora do setor de tecnologia, mas também no setor de tecnologia, não colocaram todos os esforços de adequação em governança de dados meio que em stand-by até entender qual é a legislação ou como a legislação vai ser regulamentada, interpretada. A LGPD tem inúmeros artigos que remetem a uma regulamentação pela ANPD, vários dos quais ainda não foram regulados. Você imagina se até hoje as empresas estivessem em compasso de espera para essa adoção. Então, com inteligência artificial, acho que é um momento importante também de observar o que já pode ser feito a partir de modelos de gestão de risco e governança desde já. Claro, adotando toda a cautela e toda a flexibilidade possível para fazer as adequações necessárias. Na realidade, o modelo de gestão de risco em inteligência artificial nada mais é do que uma derivação, ou são derivações do modelo de gestão de riscos como um todo. Então, esse é um gráfico da CIPEL, que é uma das principais entidades que trabalham na parte regulatória de proteção de dados. Então, um framework proposto, um organograma proposto para endereçamento de pontos relacionados à gestão de riscos em inteligência artificial. Na realidade, hoje, se vocês procurarem, ninguém vai sofrer por falta de framework de gestão de risco de inteligência artificial. Pelo contrário, são inúmeros, tá? Então, de empresas, de associações, entidades, de governos, alguns que misturam ambos. Então, eu trouxe alguns exemplos, mais uma vez, aqui sem nenhuma análise de mérito, que não é que um esteja mais ou menos certo, mas todos são modelos aí válidos. O governo de Singapura, o ICO do Reino Unido, um modelo da KPMG baseado na norma técnica americana, NIST, que eu vou comentar, o modelo da BSA. Enfim, são vários modelos aí hoje que podem ser utilizados como plataforma para que se inicie um trabalho de gestão de riscos de inteligência artificial. Poxa, mas será que se a gente tem muitos, também não gera aí de alguma maneira uma confusão? Aí eu quero trazer como também mencionado aí sobre normas técnicas no Brasil, um pouco esse guarda-chuva da normalização como um possível caminho. Então, hoje, não só as normas ISO que eu mencionei estão sendo discutidas para adoção como normas técnicas brasileiras, mas mesmo como normas internacionais, não invalida que sejam utilizadas voluntariamente no Brasil como mecanismo de gestão de risco. Nesse ponto, a 38507, 23894 e futuramente está em fase de construção na ISO, a 42001. A 42001, talvez até com uma atenção maior, acho que ela merece aí uma atenção específica, porque é a norma que é certificável e auditável. As outras normas são também, tem frameworks ali interessantes de serem consideradas, são normas válidas para o início desse trabalho de gestão de riscos, porém elas não são passíveis dentro do sistema de normalização à auditabilidade e certificação como 42001. E a norma NIST, o famoso NIST AI Risk Management Framework, que é a norma, o NIST, que é um órgão de normalização americano de tecnologia, e é uma norma construída, mais recente, agora do início desse ano, construída também a partir de pilares das próprias normas ISO que eu mencionei aqui, exceto, claro, a 42001, que ainda está em fase de construção. Então, são modelos
para enxergar e estruturar de formas diferentes ou complementares, mas todos eles igualmente válidos do ponto de vista do início dos trabalhos pela organização, pensando aqui diferentes setores no Brasil e as empresas que a gente vem conversando, de fato, têm quase que um conforto em saber que, ao invés de desenvolver algo do zero, você pode começar a trabalhar um modelo de gestão de risco a partir de uma norma de uma organização internacional de padronização, como a ISO, se for o caso internacional, ou o modelo americano, a estrutura que é proposta pelo NIST nesse sentido. Não vou, naturalmente, entrar aqui em detalhe de cada um dos pilares, mas eu deixo para vocês como material aí de referência, justamente a forma como a norma do NIST estrutura o que deve ser observado em cada dessas verticais, em cada uma das atividades de gestão de risco. Na realidade, quando a gente puxa para todas essas atividades e todos esses modelos para o ponto de vista macro, a gestão de risco dentro de inteligência artificial, claro, tem características específicas da inteligência artificial que talvez não estejam presentes em outras situações de gestão de risco, o risco de vieses. Agora, propriedade intelectual, um novo tempo, está revolucionando a forma como propriedade intelectual é discutida, tem toda a questão de possibilidade ou não de autoria. Eu fico à disposição para conversar sobre isso também nos debates, mas do ponto de vista macro, uma palavra define todos esses modelos, que é governança. Então, começando com um comitê de inteligência artificial, criando as políticas necessárias, fazendo as estruturações, o modelo que vai fazer mais sentido para cada organização do ponto de vista da operação da empresa, se a granularidade, por exemplo, de uma ISO 23894, que faz referência também a outras normas ISO, faz sentido, talvez um modelo um pouco mais abrangente, como o do NIST, ali com uma maior possibilidade de flexibilização. Pode fazer sentido para uma organização, um modelo, outro modelo para outra organização, mas sempre com esse norte, que é a governança. Então, deixar de fazer governança, gestão e governança de inteligência artificial, esperando que uma nova lei seja implementada, vai, acho que, pouco ajudar e talvez atrasar aí os esforços, com uma ressalva importante. Dentro do cenário atual e aqueles dois modelos que eu comentei do projeto de lei 21 e o 2338, na verdade, ambos os modelos pressupõem governança de riscos e vieses de tanto desenvolvedores quanto usuários de inteligência artificial. Então, a questão é mais com que grau de responsabilização vai ser maior, vai ser menor, mas a gestão de risco de inteligência artificial está presente hoje e, com certeza, quem já tiver essa preocupação incorporada na sua agenda de governança sai na frente, o que não significa atropelar e sair aí de uma maneira enfim, correndo para fazer todas as adequações, mas, no mínimo, fazer uma composição interna ali com capacitação dos funcionários, dos colaboradores, entendendo que a inteligência artificial ela traz oportunidades e ela traz riscos. Então, como governar? Do ponto de vista até das oportunidades, é interessante mencionar. Tem dois estudos que eu recomendo, estão disponíveis online. Um é da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e outro da McKinsey, consultoria sobre IA generativa. Hoje, né, quem está aí nas discussões do tempo fala, poxa, mas IA generativa, o conteúdo é gerado e não foi a pessoa que gerou, é quase que uma farsa, a pessoa se passa por um autor sem ser, quando, na verdade, esses dois estudos apontam exatamente o contrário. A IA generativa ela é uma ferramenta poderosíssima para a qualidade do output que o trabalho
com o uso da inteligência artificial pode ocasionar. Então, gestão de risco, gestão multidisciplinar de equipes, não é um tema só para tecnologia, muito menos ainda só um tema para a área jurídica. Então, essas equipes são importantes. Adotar um framework de governança para, pelo menos, começar esse trabalho, claro, sem deixar de monitorar o avanço da regulação, até porque podem ser necessários ajustes, e entender o que o seu setor está pensando sobre esse tema e como isso está evoluindo. CVM, Banco Central, se estiver na área financeira, Anvisa, na área de saúde. Anvisa, por exemplo, tem uma RDC, uma resolução, a 657, que já fala em inteligência artificial. Então, fiquem antenados, não deixem de acompanhar o tema, mas com um mindset construtivo de que, na verdade, quem tiver governança de inteligência artificial tem um diferencial competitivo positivo no mercado, muito mais aí do que uma barreira para gerar negócio e para prosperar como organização. Muito obrigado, eu fico à disposição para perguntas que vocês tenham.